Pessoal, tudo bem? Mais um pílula de conhecimento aí, preparação final para a Polícia Federal, perito da área 3, estudando a legislação especial, e essa pílula de conhecimento é sobre a Lei 9.605, que trata dos crimes contra o meio ambiente, né? No edital pede para tratar apenas dos crimes e o processo penal, então é bem resumido assim, pelo que é a lei, né? Mas a lei dos crimes ambientais, a primeira coisa que ela prega é o seguinte: todo mundo que participa de alguma forma do crime, ele vai ser penalizado na medida de sua culpabilidade. Então, na medida que a pessoa tiver participação, ela vai ser penalizada por aquela participação. As pessoas jurídicas, para essa lei, elas podem ser responsabilizadas civil, administrativa ou penalmente, sem excluir a responsabilidade das pessoas físicas, né? Só que a pessoa jurídica ela pode ser desconsiderada se isso for dificultar o processo de ressarcimento dos prejuízos, né? Bom, como que se dá a gradação da pena, né? Ela observa os seguintes fatos: primeiro, a gravidade do ato; segundo, se tem antecedentes; e terceiro, situação econômica do envolvido, né? Existe uma pena que se chama pena restritiva de direito, que ela pode substituir a pena penal, se atender dois quesitos. Primeiro, for crime culposo e a pena for menor do que 4 anos. E se a conduta social indicar que a substituição da pena vai ser suficiente, né? A pena restritiva de direito tem um porém: ela tem que ter a mesma duração que a pena privativa de liberdade, né? Bom, quais são as penas restritivas de direito? Prestação de serviço à comunidade, interdição de direitos, suspensão de atividades, prestação pecuniária, dinheiro, né? E recolhimento domiciliar. Bom, existem algumas coisas que atenuam as penas. São elas: se a pessoa que cometeu o crime tiver pouca escolaridade, se o infrator demonstrar arrependimento antes, né, durante o fato, durante o crime, né? Por exemplo, pôr fogo na floresta só que tentar apagar, né? Isso demonstra arrependimento. Se ele comunicar o crime previamente, então ele cometeu um crime, foi lá e, né, se entregou, comunicou o crime, e se ele colaborar com os agentes que estão investigando. Bom, e o que agrava a pena? Os agravantes da pena são reincidência, se estiver cometendo um crime por dinheiro, se coagir alguém para obter ajuda no crime, crimes contra a saúde pública, danos à propriedade alheia, área de preservação, qualquer dano à área de preservação ambiental, áreas urbanas, durante o período de defeso dos peixes, se o crime for cometido no domingo ou feriado, ou de noite, ou no período de seca, no período de inundação, né? Em área de proteção ambiental, então se cometeu um crime ambiental numa área de proteção ambiental, isso é um agravante. Se for um crime de abate ou captura de animal, se for com métodos cruéis, né? Cometendo fraude ou abuso de confiança, abuso de licença ambiental, tem licença para alguma coisa e a pessoa usa aquela licença para cometer o crime, se for no interesse de uma pessoa jurídica que é mantida com verbas públicas, crime contra espécie ameaçada de extinção, ou então facilitada por funcionário público no exercício da função. Bom, a suspensão da pena ela só pode ser aplicada quando a pena for inferior a 3 anos, né? E tem um porém: se o valor da multa for ineficaz, a pessoa que recebeu a multa ou a empresa que recebeu a multa tiver uma situação econômica muito favorecida, se o juiz entender que aquela multa é ineficaz, a multa pode ser aumentada em até 3 vezes do seu limite, né? Bom, quando tem a sentença penal, ela prioritariamente já tem que definir o valor da reparação, como que vai ser essa reparação e quais são as penas possíveis para a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica não pode ser presa, né?
A pessoa jurídica ela tem a pena de multa. Tem também a pena de restritivo de direito. Qual que é a restrição de direito possível? Suspensão parcial ou total das atividades. Interdição ou do estabelecimento ou da obra. Proibição de contratar com o serviço público ou de obter subsídios do serviço público. Essa pena no máximo 10 anos. Essas são os restritivos de direito, né? Multa, restritivo de direito e prestação de serviço à comunidade. As prestações de serviço à comunidade possíveis são custeio de programas ambientais, obras de recuperação de área degradada, manutenção de espaço público, contribuições com entidades ambientais e culturais. Se a empresa jurídica, né, a pessoa jurídica, ela tiver sido constituída só para cometer o crime, então ela vai ser liquidada e o patrimônio vai ser perdido, né, vai para o patrimônio da União, né. Sempre que for verificada a infração, os produtos eles vão ser apreendidos, o auto é lavrado, né, a ação penal ela é pública. Só que os crimes de menor potencial, a aplicação das penas pode ser imediata, se for restritivo de direito ou se for multa. Então pode aplicar na hora, né? Bom, quais são, com crimes de menor, crimes menores, pode haver extinção da pena se o dano for reparado antes ou até durante o cumprimento da pena. Então, se reparar o dano, se é um crime de menor extensão, ele pode ser. Vou ler aqui alguns crimes, né? Não entrei no mérito de listar todos os crimes, não são muitos, né? Mas só para ter um exemplo aí do que são crimes ambientais. Então, o artigo 29 ele traz matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativo, em rota migratória, sem devida permissão, né? Licença ou autorização da autoridade competente, ou se tiver em desacordo com a autoridade obtida. Esse é um crime, né? Agora, o crime quando aflora. Destruir ou danificar a floresta, considerado de preservação permanente, mesmo que informação ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Provocar incêndio e mata a floresta. Esse já é o artigo 41. O artigo 54. Causar poluição, esse crime de poluição já. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoque a mortandade de tais animais ou destruição significativa da flora. Aí tem muro contra o patrimônio urbano, pichar ou por outro meio conspurcar em edificação um monumento urbano, crime também, né? E tem aqueles que são administrativos. Então, por exemplo, deixar aquela pessoa que tem o dever legal de fazer, de cumprir a obrigação relevante de interesse ambiental. Então, mais um crime. Bom, as infrações administrativas ambientais, elas são verificadas, né? As infrações administrativas, elas são verificadas pelos órgãos do CISNAM, por exemplo, o IBAMA, né? Capitania dos Portos, Ministério da Marinha. Se tiver uma denúncia, esses órgãos que eu citei, né, do CISNAM, da Capitania dos Portos ou Ministério da Marinha, eles são obrigados a fiscalizar. Porque se eles não fiscalizar, eles podem correr sob pena de ser responsabilizado, com o autor, né, com o responsável por aquele crime. E se for necessário, né, o governo brasileiro poderá cooperar internacionalmente através de alguma solicitação dirigida ao Ministério da Justiça, que é o nosso ministério. Então, algum outro país pode solicitar o Ministério da Justiça e a gente vai cooperar internacionalmente. E essa solicitação, eu listei aqui, trabalhar as coisas que são necessárias, que são: primeira, qualificação do solicitante, a pessoa tem que se identificar por completo, né? O objetivo e o motivo da cooperação que está sendo requerida. Então, como que ajuda? Descrição do procedimento em curso no país solicitante. Então, o que já está sendo feito no país solicitante. O tipo de ajuda que quer e os documentos, né, se for o caso. Bom, pessoal, é isso. O tempo está urgindo, falta pouco tempo, mas vai dar certo. E estudar bastante e vamos que vamos. Um abraço, até a próxima.